Boa noite, que bom nos encontrarmos mais uma vez, exatamente no meio dessa semana. Já tivemos 4 encontros, hoje é o nosso 5º encontro dessa semana super especial que estamos relembrando a vida de Cristo. Nessa Semana Santa, que bom pararmos, ouvirmos a Deus, abrirmos a Bíblia, estudá-la, isso nos faz um bem danado. E é muito bom saber que você está com a gente aí em sua casa, disponível agora, tirou esse tempo, reservou esse horário na sua agenda para que juntos pudéssemos estar aqui louvando ao Senhor. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo. Posso pedir uma coisa a você? Se possível, encaminhe esse link para outras pessoas, seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Se essa mensagem, as mensagens últimas abençoaram a você, te fizeram refletir, te fizeram pensar sobre Cristo, compartilha com outras pessoas para que eles também tenham essa mesma experiência. Que bom! Vamos então juntos louvar ao Senhor. Vamos louvar. É muito bom quando nós sabemos que existe um Deus que está disposto a nos dar o descanso. E nós vamos descansar, porque esse nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Descansarei. Maravilhoso sabermos que nós podemos descansar. E mais maravilhoso ainda sonharmos com a vinda de Jesus. Porque eu quero morar com Jesus lá no céu. Se você também quer,
vamos cantar. Ele vem. Vem me buscar, eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Quero convidar você a fechar seus olhos para falarmos com o Senhor. Oremos. Obrigado, bom Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu.
que ao longo de todo ele hoje, o Senhor cuidou de nós e agora, já no finalzinho dele, nós podemos tirar esse tempinho para estar com o Senhor e colocar diante de Ti as nossas preocupações, aquilo que nos incomoda, aquilo que fere o nosso coração e que nos deixa ansiosos. Senhor, nós oramos pela nossa vida, pela vida da nossa família, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão estudando a Tua palavra também. Derrama sobre todos eles, ó Deus, a Tua paz, o Teu consolo. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a abençoar a vida de tantas pessoas que passam por nós todos os dias. Que nós sejamos luzes, ó Deus, na vida de alguém. Que sejamos, ó Deus, água que vai cair na vida de alguém como a água que cai num solo que está seco, produzindo vida, esperança. Que nossas palavras, nossas atitudes, o nosso agir seja sempre bondoso, ó Deus, sempre gentil, e que a gente possa ser mais semelhantes ao Senhor. Também te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que estão enlutadas, pelas pessoas que estão sofrendo porque estão doentes. Por favor, cuida de cada um deles. E te pedimos mais uma vez que ao longo dessa noite o Senhor use o Jefferson mais um instante para ele poder continuar falando aos nossos corações, sendo usado pelo Senhor. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus? Boa noite para você, que alegria estarmos juntos em mais esta noite para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco através do canal do YouTube Adventistas de Vilas. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Sabemos que essa semana tem sido uma semana abençoada, porque temos ouvido a palavra de Deus, temos estudado o Evangelho de Deus e com certeza o nosso desejo é que ao final dela possamos compreender ou pelo menos ter a noção do amor de Deus por nós e que esse amor a cada dia nos mova, nos transforme e nos leve a viver uma vida centrada em Cristo Jesus. Que bom que você está aqui conosco. Eu não sei como você chegou até aqui, não sei se alguém mandou um link para você estar aqui, mas que bom que você aceitou o convite e está aqui nessa noite. Por isso, eu gostaria de desafiar você a permanecer conosco até o final dessa programação. Não desligue, não saia dessa transmissão, fique conosco até o final. Com certeza você terá neste momento um momento bem enriquecedor de estudo da palavra de Deus. E por falar na palavra de Deus, eu queria convidar você a já tomar a sua Bíblia. Tome a sua Bíblia nesse instante, vamos abri-la e vamos estudar como das outras vezes, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ontem à noite nós começamos a estudar sobre esta parábola e eu disse para vocês que se eu pudesse escolher um trecho da Bíblia aonde eu percebo a síntese ou a expressão daquilo que é, do que significa o Evangelho de Deus, eu iria eleger então o capítulo 15 de Lucas, porque aqui através dessa parábola Jesus nos ensina lições preciosas acerca da salvação. Através dessa parábola percebemos então como é que funciona a salvação a partir desse prisma, desse ensinamento de Jesus. A parábola que nós começamos ontem, eu expliquei o contexto de como ela se deu, por que Jesus contou esta parábola, e se você perdeu a noite de ontem, não tem problema. No nosso canal ficou salvo então essa transmissão, você pode acompanhar então essa mensagem, só voltar depois, ao término dessa transmissão, voltar lá no canal, nos vídeos, e lá você vai encontrar então a transmissão de ontem à noite. Hoje, então, nós iremos dar continuidade. E vamos ler, então, a partir no capítulo 15, a partir, então, do versículo 25, tá? E aí eu quero convidar você, então, a olhar para a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 25. O texto, então, vai dizer: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse trecho que nós acabamos de ler se dá no finalzinho desta parábola. Quando nós olhamos para essa parábola dos dois filhos aqui, do pai que tem então um filho que vai embora, geralmente quando nós a estudamos, nós nos detemos principalmente na vida do filho mais novo, que sai, que desperdiça os bens do pai, que lança o nome do pai na lama, a reputação da família no chão, aquele que destrói todas as coisas, a honra da casa, aquele que vai distante, que vai no mais fundo do poço e que não merecia o perdão, mas o pai então recebe-o com amor, perdoa ele, restitui então a sua categoria de filho. A gente para por aqui e seguimos então a nossa vida. Só que a parábola ela não fala apenas de um filho. A parábola fala de dois filhos. E esses dois filhos estão presentes desde o início da parábola. Porque no versículo 11, quando nós lemos de lá, certo homem tinha dois filhos. Aqui nessa história nós percebemos que esse filho mais velho, ele está na parábola desde o princípio. Porém, só iremos saber dele, só iremos conhecer um pouco mais sobre o seu caráter quando nós olhamos para o final da parábola. Quando nós olhamos para essa história, geralmente a gente consegue fazer alguns juízos de valores. Geralmente nós olhamos para o filho mais novo como alguém ruim, um filho mau, porque ele foi para distante, desperdiçou tudo e fez tudo aquilo que ele fez, ele é o filho mau. E olhamos para o filho mais velho que ficou como um filho bom, que permanece em casa, que respeita as ordens do pai, que está ali com o pai, que não abandona. Só que ao olharmos para esta parábola minuciosamente, perceberemos algumas coisas muito importantes que Cristo gostaria de nos ensinar, e são lições importantes que dizem respeito à maneira como nós nos portamos com Deus. Quando nós olhamos para o início da parábola, nós perceberemos que este filho mais velho, ele estava junto com o filho mais moço no momento em que o filho mais moço pede a herança, pede a parte que lhe cabe. O que nos leva a entender que este filho mais velho, ele foi contemplado com essa parte da herança. O que parece-nos é que quando o pai, ele pega então, recebe aquele pedido ultrajante do filho mais novo, da herança, quando o filho mais novo diz, em outras palavras, que desejaria a morte do pai ao pedir aquela herança adiantada, quando o pai então recebe esse pedido e decide então conceder-lhe então o seu pedido, o pai pega essa herança e reparte os haveres. O que nos leva a entender que o filho mais velho também recebeu a parte que lhe cabia. E em nenhum momento da parábola fala que ele repreende o seu irmão pelo pedido que ele havia feito. Quando nós olhamos para Deuteronômio, por exemplo, nós perceberemos que havia um costume de que o filho primogênito, ele deveria receber um duplo quinhão, uma herança dobrada. Logo, quando se repartia então a herança, o primogênito tinha um direito duplo, o dobro do valor que deveria ser recebido da herança que lhe era concedido. Nesse caso aqui, muito provavelmente, quando o pai reparte-lhe os haveres, o filho mais velho recebe a sua parte e recebe ela em dobro. Porém, o texto vai nos dizer e segue falando então sobre o filho mais novo que sai e consome tudo. Porém, o filho mais velho recebe a parte que lhe cabe e permanece em casa. O texto então vai narrar o que a gente estudou ontem, vimos então que o filho mais novo volta para casa, é recebido pelo pai com perdão e amor, e o pai então dá uma festa, mata um novilho cevado, que era então um banquete que se dava em ocasiões muito especiais. E quando se é feito isso, dar aquela festa, aquele banquete, o filho mais velho não aparece aqui até que o texto vai dizer que ele volta então do campo. Ele estava então no campo e agora ele volta, e ao se aproximar, ele ouve ao longe músicas e danças. Esse som de músicas e danças chama-lhe a atenção a ponto dele desejar saber o que é que está acontecendo. Porém, ao invés de entrar em casa para saber o que estava acontecendo, ele chama um dos servos que ali está e procura se inteirar do que está acontecendo. Ele diz: que sons é esse? Que música é essa? Que festa é essa? O que está acontecendo que eu não estou sabendo?
E então o servo trata-lhe de informar a ele o que estava acontecendo. E o servo responde: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. A informação, então, que o servo dá para ele é que aquela festa, a motivação da festa, era porque o pai havia recuperado o irmão que estava perdido com saúde, e por isso a motivação da festa. Geralmente, quando se dava uma festa em uma casa, era muito importante que o filho mais velho participasse também, estivesse ali servindo, dando as honras da casa, participando ali junto, estando junto. Então, a posição que se esperava desse filho mais velho, ao saber dessa informação, era que ele entrasse na festa, entrasse e começasse então a fazer o seu papel de irmão mais velho. Só que ao contrário do que era costume de se fazer, o filho mais velho participar da festa, o filho mais velho dessa parábola, ele resiste, ele se indigna, ele se ira com aquela informação e ele bate o pé e decide não entrar. Percebemos aqui, nessa atitude desse filho, uma completa e clara e declarada rebeldia contra o pai. Porque o fato dele não entrar na festa e declarar que não entraria e ficaria lá do lado de fora, e ele bate o pé, ele mostra então uma rebeldia declarada ao pai. E isso, mais uma vez, lançaria ao nome do pai, ao nome da família, em vergonha. Porque o ato daquele filho não querer entrar e se rebelar contra o pai publicamente, mais uma vez, lança descréditos, lança um problema sobre o caráter do pai. Quando nós olhamos para o caráter desse filho mais velho, que percebe aqui nessa história, que bate o pé e não quer entrar, percebemos que este também, mesmo em casa, estava em um caráter alienado de Deus, assim como o filho mais novo que havia saído. É interessante perceber que essa parábola traz muitos contrastes, que aparentemente são contraditórios, porque você percebe então que o filho mais novo, que havia se desgastado, o infiel, o imprudente, é recebido com amor e está dentro de casa. Mas aquele que é considerado bom e que permaneceu fiel e que estava ali junto, ele está do lado de fora da casa. O que nos parece contraditório. Mas aqui nessa parábola é delineada as duas maneiras pelas quais os filhos de Deus se fogem dele. Existem duas maneiras em que as pessoas fogem de Deus. A primeira, declaradamente, quando nós vimos aqui representada pelo filho mais novo, que se declara rebelde, claramente, e que vai então naquela espécie de autoconhecimento, experimenta de tudo, declara-se então contrário às regras, às leis, às normas de Deus. E foge, então, para experimentar tudo aquilo que está ao seu alcance. Nós temos no primeiro filho, no filho mais novo, a declaração, delineado, a primeira maneira com que as pessoas fogem de Deus. Mas agora nós temos, então, através da ilustração do segundo filho, uma segunda maneira que é possível de uma pessoa também estar alienada de Deus. Que, por incrível que pareça, meus amigos, é obedecendo às suas leis, é permanecendo fiel. Nos parece, quando a gente trabalha sobre pecado, sobre erro, ou sobre qualquer coisa semelhante, a gente geralmente define pecado como uma quebra da lei, como a transgressão da lei, e de fato pecado é isso. Pecado não é menos do que isso. Mas Jesus nos mostra que pecado não é menos do que quebra da lei de Deus, mas é mais do que isso. A norma é mais elevada. É muito mais do que quebrar a lei de Deus. É muito mais do que quebrar os mandamentos, porque através da vida do filho mais velho, percebemos que mesmo cumprindo a lei, mesmo permanecendo ali, o filho estava longe do pai. Aqui nessa história nós temos um filho que está alienado, que foge de Deus e que está longe de Deus, fora de casa, longe da casa do pai, num país distante. Mas aqui nós temos um outro filho, que mesmo dentro da casa, mesmo junto ao pai, ele encontra-se perdido. Ambos estão perdidos, ambos estão alienados, ambos não amam o pai, mas amam aquilo que o pai tem, que pode oferecer. Mas mesmo nessa condição, ambos são amados pelo pai. Porque no texto nos diz que ao esse filho bater o pé e decide não entrar, a Bíblia vai nos dizer que a atitude que se esperava, ou pelo menos o que se esperava desse pai, era que ele punisse, repreendesse esse filho,
castigasse-o, fizesse alguma coisa frente a essa rebeldia declarada dele. Mas muito pelo contrário do que as pessoas imaginam que esse pai poderia fazer, o texto vai dizer que ele sai, o pai sai de casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Nessa história nós temos dois momentos em que o pai sai de casa. O primeiro momento em que o pai sai de casa é para receber o filho que estava longe, que estava perdido fora de casa, e ele sai correndo em direção a ele. Essa é a primeira vergonha que ele assume para poder reconciliar um filho que estava longe. A segunda vez que nós encontramos o pai saindo de casa, é ele saindo para reconciliar o filho que estava perto, que estava dentro. Por 2 vezes o pai sai de casa, para poder reconciliar os seus 2 filhos rebeldes e alienados. O texto vai nos dizer, então, no versículo seguinte, no verso 29, vai dizer, então, a declaração, a razão pela qual aquele irmão mais velho está virado com o pai. No versículo 29, a declaração dele vai dizer, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. A acusação que este filho mais velho faz, ela revela o caráter e as intenções do seu coração. Ela nos mostra qual o problema do filho mais velho nessa parábola. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é a maneira com que ele trata o pai, a maneira com que ele expressa a sua angústia. Ele diz, há tantos anos que te sirvo. Primeira coisa que nós percebemos aqui é que um dos maiores problemas aqui apresentado do filho mais velho é o seu orgulho. É claro que a Bíblia não trabalha gradações de pecado, pecadinho ou pecadão, como algumas pessoas dizem. A Bíblia não diz que existe um pecado que é grande e outro pecado que é pequeno. Porém, se poderíamos dizer que se existe um pecado que é altamente prejudicial e maléfico, um pecado que é perigosíssimo, aí está o orgulho. O orgulho nos leva a ter uma visão irreal da nossa condição. O orgulho nos leva a olhar as coisas por um outro prisma, por uma plataforma elevada, aonde nós pensamos que estamos, quem sabe, em um destaque. O orgulho nos priva de perceber algumas coisas, porque nós olhamos para nós mesmos e nos percebemos de um jeito, e olhamos para o outro e pensamos que esses outros talvez são o que mais necessitam e eu não necessito. O orgulho nos leva a pensarmos que as nossas atitudes, nossos atos, tornam-nos destaques ou, quem sabe, nos torna-nos merecedores das bênçãos de Deus, merecedores daquilo que Deus nos dá. Dessa maneira, esse filho diz, olha, há tantos anos eu estou aqui, nesta casa te sirvo. E essa palavra servir aqui, que vem daí do grego, uma ideia de doulos, que é a ideia de escravo. E a ideia que essa expressão doulos, né, a expressão de servir, de estar ali, nos leva a perceber que a relação que esse filho tinha com o pai não era uma relação de pai e filho, mas uma relação de escravo. Ele se percebia assim, como alguém que estava ali como uma espécie de escravo. E um escravo, ele não obedece por amor. Ele obedece simplesmente, quem sabe, por medo de perder ou de ser punido. E não é interessante perceber que há muitas pessoas que se relacionam com Deus não como um pai, mas se relacionam com Deus como uma espécie de escravo. Onde utiliza aquilo que faz para Deus como uma espécie, como uma maneira de controlar a Deus. Sabe, uma tentação que é puramente humana, que nós como seres humanos temos, é a tentativa de tentar domesticar a Deus. De tornar Deus aquele que é o nosso servo, ao invés de nos curvarmos diante de Deus, queremos um Deus que se curve às nossas vontades, um Deus que se curve aos nossos caprichos, e para isso nós queremos controlar a Deus, controlamos a Deus por sabermos que Ele é tão grande, controlamos a Deus através da nossa obediência. Utilizamos as nossas credenciais, a nossa obediência para poder desdizer ou definir aquilo que Deus deve fazer, o que Deus não deve fazer. Quando nós trabalhamos e pensamos em Deus desta forma, nós não aceitamos quando Deus não responde às nossas orações. Nós batemos no peito e talvez dizemos assim, mas eu mereço, eu sou um servo fiel, eu obedeço.
Eu faço isso, faço aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não mato, não roubo, não faço essas coisas que são consideradas imorais. Eu estou há tanto tempo. Isso nos faz, quem sabe, pensar que Deus agora, porque nós fazemos tudo isso, Ele é obrigado a responder a minha oração, a sua oração. Ele é obrigado a nos tratar da maneira com que nós achamos que Ele deve nos tratar. E se Ele trata uma outra pessoa que ao nosso olhar é imoral, uma outra pessoa que ao nosso olhar é indigna, de uma maneira que nós gostaríamos de ser tratados, nós não aceitamos. Que história é essa, Senhor? Quer dizer então que eu há tanto tempo, que faço tantas coisas boas, o Senhor não me dá isso, mas o Senhor abençoa a pessoas que estão aí fora, pessoas que quem sabe vivem uma vida longe do Senhor. Uma pessoa que é declaradamente distante de Ti, o Senhor está preservando a vida delas. Amigos, nós precisamos abrir os olhos para perceber que essa realidade do que nós pensamos, da maneira com que Deus nos trata, ela patentemente, ela visivelmente, ela é irreal. Porque Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Nós não podemos, não conseguiremos controlar a Deus, porque o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, Ele não é domesticável. Ele não é um Deus que se curva diante de nós, diante dos nossos prazeres, diante dos nossos caprichos. Ele não é o gênio da lâmpada que nós esfregamos e em que Ele sai e pergunta, quais são os seus pedidos? Diga-me que eu vou responder, eu vou atender os seus pedidos. Este não é o Deus da Bíblia. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é um Deus que se curva diante dos seres humanos. Ele não é um Deus domesticável. Enquanto nós buscamos a nossa salvação, e buscamos a nossa salvação de maneira que nós tentamos controlar a Deus pelos nossos feitos, uma coisa que nunca vai acontecer é que a gente nunca vai perceber o real amor de Deus por nós. Porque nunca nós faremos demais, nunca nós teremos feito tudo para que a gente possa perceber que Deus nos ama. Porque se eu pauto o amor de Deus por aquilo que eu faço, logo eu vou perceber que eu tento, então em algum momento eu nunca vou perceber e nem vou aceitar o perdão de Deus e o amor dele por mim. Por que é tão difícil de algumas pessoas aceitarem o perdão de Deus? Por que é tão difícil as pessoas olharem para si mesmas e perceber que são alvos do amor de Deus? Por que as pessoas, por mais que tenham evidências de que Deus perdoou, essas pessoas não conseguem aceitar e não conseguem perceber e crer que estão salvas? Porque elas pautam a sua vida através das suas obras e puramente as suas obras. E por meio das suas obras, elas querem controlar a Deus. O filho mais velho pensa que ao fazer tudo aquilo e por estar tantos anos servindo ao pai sem transgredir uma ordem, ele teria direito de receber e de ser tratado de maneira diferente. Ele teria direito sobre um cabrito cevado, um novilho cevado ali. Ele diz, olha, você quer dizer então que o Senhor nunca me deste um novilho cevado sequer para comemorar com os meus amigos, mas quer dizer que este teu filho. E essa expressão, este teu filho, nos leva a perceber que ele então coloca este teu filho, ele não chama de meu irmão. Ele chama este teu filho, alguém distante. Vem, depois de ter gastado tudo com meretrizes, depois de ter feito todas essas coisas, e que nos parece que essa expressão de dizer que ele gastou tudo com meretrizes, nos sugere, quem sabe, que esse talvez seja um desejo do seu coração. Gastou tudo com meretrizes e agora volta, quer dizer que o Senhor trata ele, mata um novilho cevado, o Senhor recebe. Quer dizer que é fácil, é simplesmente assim, ele vai lá, gasta, joga o seu nome na lama, faz tudo isso, volta, então o Senhor recebe ele, trata ele, reintegra ele, e ainda por cima o Senhor coloca ele de volta na herança, como herdeiro de novo. Não é assim. Eu não aceito isso, e o filho fica indignado frente a isso. Indignado frente à atitude do pai. Só que a resposta do pai, ao final dessa parábola, nos revela aqui então, mais uma vez, o caráter de Deus. Mais uma vez, ao final dessa parábola, nós percebemos então como é que Deus trata o filho que havia ficado um filho rebelde. Um filho que o seu pecado não era ter desobedecido. Ele não havia desobedecido. O seu pecado, o problema dele estava na sua obediência. Na obediência em que se pautava, que por meio de obedecer,
ele poderia controlar o pai, poderia controlar as atitudes do pai, se achava digno e tornava ele mais orgulhoso. A resposta do pai, nos versículos seguintes, nos mostra como Deus trata um filho alienado dentro de casa. No versículo 31, o pai responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai mostra para aquele filho mais velho de que ele tinha aqueles novilhos que ele reclamou e que ele disse, ele estava todo à disposição dele sempre. Tudo que era dele, que era do pai, era dele também. Ele nunca tinha privado ele de pegar o novilho e comemorar. Nunca tinha privado ele de usufruir e de ser feliz dentro da casa do pai, sabe? Uma coisa que muitas vezes nos falta é perceber que nós podemos ser felizes sendo filhos de Deus, sendo cristãos. Sim, é possível. A vida cristã não é uma vida de um servo que é um escravo, que vive unicamente como escravo. Jesus nos mostra que além de sermos seus servos, nós somos seus filhos. E que tudo, neste caso, aqui através dessa parábola, tudo que era do pai era do filho e ele poderia. O pai mostra para aquele filho que ele não era apenas um servo, ele era filho. E por isso ele também tinha direito a tudo aquilo. Mas ele precisava olhar agora para um outro prisma. Ele precisava perceber que aquela festa que ele estava dando, tudo que ele havia feito, foi extremamente necessário. Porque o filho mais novo, o seu irmão, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Nessa parábola nós percebemos então que esse filho então precisa perceber uma coisa, ou pelo menos nós percebemos através desse texto, é que o filho mais velho, nesse caso, ele que deveria ter sido responsável em ter ido ao encontro do irmão e trazê-lo de volta. Quando nós vemos essa parábola, nós olhamos então e nos sentimos falta de alguém que vai em busca deste menino que está longe. Ninguém vai ao encontro, mas a única pessoa que vai ao encontro é o pai quando este menino então está retornando. Parece-nos, e algumas pessoas chegam a comentar esse texto dizendo que a pessoa responsável em fazer essa busca, em ir ao encontro deste filho que estava perdido em uma terra distante, deveria ser o irmão mais velho. Só que o irmão mais velho não sai ao encontro do seu irmão. E agora nessa parábola, ao invés de se alegrar com a salvação, porque este menino havia então retornado bem, ele questiona o pai pela sua atitude de receber esse filho. Através dessa informação, nós chegamos a uma conclusão de que o filho mais velho, a quem essa parábola nos leva e nos aponta, é que o verdadeiro filho mais velho é o próprio Cristo. O filho mais velho, o primogênito, Cristo, quando a raça humana caiu degradantemente, quando a raça humana pecou, foi para distante de Deus, quando declaradamente o homem se rebelou contra Deus e virou as costas para Deus, o filho mais velho, ele veio ao encontro da raça caída. O filho mais velho deixou todas as cores celestiais para vir ao encontro do filho que havia se perdido. O filho mais velho desceu, se fez homem, habitou entre nós para resgatar os filhos que estavam perdidos. Jesus é o filho mais velho a quem essa parábola deve apontar. Jesus é o filho mais velho que vem ao encontro do filho perdido. Por isso nós podemos nos alegrar e nos regozijar. Por isso nós podemos festejar, e esta é a festa da graça. É a festa da graça que nos mostra que não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Não é pelas nossas obras, não é pelo que fazemos, é porque Ele fez, porque Ele veio, porque Ele se tornou o irmão mais velho que veio nos buscar. Nós podemos festejar e nos alegrar e comemorar, porque fomos achados por Cristo. Essa parábola termina então, só que ela termina de um jeito que nós ficamos curiosos para saber. E aí? O filho mais velho entrou ou não em casa para comemorar?
entrou ou não na festa? Jesus não responde isso. Ele termina essa parábola intencionalmente desse jeito, para poder falar para os fariseus que estavam ali, que você deve lembrar o porquê que essa parábola é contada, e para perguntar para mim e para você. E a pergunta que fica nessa parábola, intencionalmente é: e aí? Você vai ou não entrar na festa? Você vai ou não comemorar? Vai você ficar do lado de fora da festa? O Pai, Ele não nos trata segundo nossos méritos, mas nos trata segundo a sua bondade. Por isso, Ele foi ao encontro do irmão mais novo, do filho mais novo, mas também foi ao encontro do filho mais velho. E nessa noite, Ele quer ir ao seu encontro e levar você para a festa. Nessa hora nós ouviremos uma canção. E ao ouvirmos essa música, que fala para aqueles que nada têm, para aqueles que, quem sabe, já se encontra, quem sabe, na categoria de filho mais novo, perdido, distante de casa, se rebelou, foi para longe, largou tudo, lançou o nome de Deus na lama, lançou, quem sabe, o seu caráter, a bondade de Deus no lixo. Eu não sei como você se encontra, se você é o filho mais novo ou se você é o filho mais velho, que mesmo dentro, mesmo, quem sabe, na sua religiosidade, mesmo cumprindo todas as leis, mas você percebe-se perdido. Nessa noite, o Pai sai ao seu encontro para te receber e trazer você de volta. Se você hoje permitir, você pode entrar na festa. Enquanto você ouve essa música, toma a sua decisão. Não hesite, não resista a esse convite. Toma a sua decisão. Responde ao card que você vai ver aí na sua tela, aí no chat. Responde o card. E nessa noite nós queremos orar por você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é.
Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. É você que quer viver nessa noite? Não resista ao convite. Nessa parábola nós temos um retrato de Deus pintado através dessa parábola. Ela revela muito mais do que falar sobre os filhos. Ela fala muito mais sobre um pai que é pródigo, um pai que esbanja a graça e que não hesita em conceder a sua graça, a sua preciosa graça, para poder salvar os seus filhos. Essa graça não nos custa nada, porque Ele pagou todo o preço necessário para que eu e você pudéssemos ter acesso a ela. Por isso, nessa noite, não hesite ao convite. Aceite essa graça no seu coração e na sua vida. Permita que essa graça transforme você, transforme a sua vida, alcance você onde você está. E com certeza, essa graça que te alcança onde você está, ela não te deixará no mesmo lugar onde você se encontra. Feche seus olhos comigo e vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos porque nós podemos olhar para esta parábola e perceber o seu caráter. Caráter que não hesitou em entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para vir em busca dos filhos mais novos perdidos. Quantas vezes nós hesitamos, quantas vezes nós viramos o rosto, viramos as costas para o Senhor e fugimos para os nossos países distantes. Mas às vezes assim o Senhor concede a sua graça para nos alcançar, para nos buscar, para nos trazer de volta. Mas há também vezes em que nós, mesmo obedecendo às suas leis, fazemos isso com a intenção, com o intuito errado, e vivemos para contigo com um relacionamento tão apático, um relacionamento de trocas, onde eu entrego para o Senhor, esperando que o Senhor me retorne isso em forma de bênçãos muito maiores. E por isso vivemos às vezes uma vida cristã diferente daquilo que o Senhor se propôs que vivêssemos. Vivemos distante do Evangelho, pensamos que estamos vivendo o Evangelho. Mas essa noite, assim como o filho mais velho foi reintegrado, foi conciliado, houve uma tentativa de conciliação entre o pai e o filho mais velho, nós também queremos reconciliação. Nós queremos nos reconciliar contigo. Voltar para os nossos olhos para o teu Evangelho e perceber o teu caráter, te amar, te desejar mais do que todas as coisas deste mundo. E vivermos unicamente para ti, tão somente para ti, para poder espalhar essa mensagem, essas boas novas do reino, de um Deus que se fez homem, que habitou entre nós e que veio nos buscar para levar de volta para casa. Abençoe este teu filho, essa tua filha que ora comigo nesta noite. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, um grande privilégio ter você conosco nessa noite. Aguardamos você então para a continuidade da semana, amanhã à noite. Que Deus abençoe você e a sua família. Um abraço para você.